críticos para que pudessem ser lidos, ser compreendidos mais facilmente por quaisquer pessoas, mesmo que ela não tenha um conhecimento tão erudito, tão profundo da língua hebraica antiga, tá ok? Então você tem os maçoretas, inclusive o texto que era a referência para nós, dos textos mais antigos, é um texto de 1000 anos depois de Cristo, que era oriundo dos maçoretas. Depois foi descoberto Qumran, aí você tem textos de pelo menos 120 a.C., com a descoberta de Qumran. Aí você faz a comparação entre eles e você percebe que a cópia foi feita de forma perfeita, sem acréscimos, sem interferências, sem modificações. Você lê o manuscrito de Isaías de Qumran e você lê o manuscrito de Isaías da tradição dos maçoretas, você percebe que eles são idênticos, tá ok? Então temos aí um pouco de toda essa linha histórica, tá certo, pela qual o texto passou. Uma outra informação que eu quero trazer nesse quadro é em relação a algumas traduções. Eu vou passar aqui, daqui desse texto, deixa eu ver se eu quero trazer alguma leitura já nesse texto aqui, veja só. Texto e versões do Antigo Testamento, vou trazer esse acréscimo aqui. A aula vai ficar um tanto grande, mas acredito que é proveitoso aí para nosso entendimento. Texto e versões do Antigo Testamento, aí temos a página 425, que diz: os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento foram compostos apenas com as 22 consoantes do alfabeto hebraico. As escolas de escribas continuaram a missão, continuaram o quê? Deixa eu compreender melhor aqui, alguma parte ficou fora. Continuaram a transmissão dos textos consonantais até o período dos maçoretas, tá certo? Então continuou essa prática da transmissão dos textos consonantais, apenas consoantes, sem vogais, até entre 500 e 900 depois de Cristo. Veja que é uma coisa um tanto imprecisa, né? 500 ou 900 depois de Cristo. Os maçoretas eram estudiosos e escribas judeus que aperfeiçoaram as divisões de palavras e acrescentaram pontos, sinais vocálicos ou sinais diacríticos, sinais de pontuação e divisão de versículos do Antigo Testamento hebraico. Atualmente o texto do Antigo Testamento é chamado texto maçorético, ok? Texto maçorético. Demonstrando a contribuição importante dos maçoretas à conservação da Bíblia hebraica. Além das anotações deixadas pelos maçoretas nas margens das páginas, sugerindo leituras aperfeiçoadas ou corrigidas de palavras ou versículos específicos, incrementos posteriores na Bíblia hebraica incluíam a divisão dos livros do Antigo Testamento em capítulos. Já começou todo esse trabalho, né, de aperfeiçoamento aí das divisões para a melhoria do estudo, né, facilitar o estudo. Incluindo subdivisões do Antigo Testamento em capítulos, incluindo pela primeira vez na Bíblia Latina de Stephen Langdon, 1150 a 1228. As divisões em capítulos foram aplicadas à Bíblia hebraica em 1518, edição de Bomberg. Números foram atribuídos aos capítulos na Bíblia hebraica por Ário Montano, já encontrados no Antigo Testamento em latim, de 1555. O caráter histórico e político inconstante da nação israelita exigiu a tradução da Bíblia hebraica para outras línguas. Várias dessas versões antigas estão disponíveis em forma manuscrita e são testemunhas importantes do texto do Antigo Testamento hebraico. As mais importantes incluem o Pentateuco Samaritano, que faz contato direto com os textos organizados por Esdras, ok? Então cada trabalho desse aqui, cada organização dessa, é necessário fazer em cópias, uma vez que o texto está posto ou em pergaminhos, que é mais caro, né, pele de animal, ou em papiro, que também não é assim tão fácil de se obter, um pouco mais fácil que o pergaminho, mas que também durava muito menos, ok? Então, para cada trabalho que se realiza, a Esdras, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os textos antigos e vai copiá-los. E para copiá-los, ele vai então estruturar e vai organizar. E aí os samaritanos vão pegar um pouco dessa tradição, ok?
e os escribas vão dando continuidade fazendo cópias, mantendo ainda apenas consonantal até entre 500 e 900, mais 900 em diante você tem os maçoretas que acrescentam sinais diacríticos e pequenos comentários esclarecedores aí nas bordas do texto, nunca dentro do texto, nas bordas, depois vão fazendo divisões. Pentateuco Samaritano, como eu li, a Bíblia dos Samaritanos, que data do século 4 a 5 a.C., então vê que é um importante elemento, é um importante material paleográfico, né? Importante material paleográfico para você fazer a comparação. Vamos ver aqui, Samaritano, a Bíblia dos Samaritanos, tal. Os Targums, a gente vai falar um pouco melhor sobre eles. Os Targums aramaicos, paráfrases pré-cristãs do Antigo Testamento em aramaico, a língua franca do período babilônico e início do persa, conforme Neemias 8:8. A Septuaginta, resultado do impacto do helenismo sobre o povo judeu, 250 a.C. E a Vulgata de Jerônimo, 382 a 405 d.C. E a Peshitta, ou a Peshitta siríaca, de 400 d.C. Inclusive, a Septuaginta, primeiro, ela foi uma obra muito importante para os judeus. Só que os judeus da diáspora utilizavam-se muito da Septuaginta. Só que com o advento do cristianismo, o cristianismo, de modo geral, utilizava-se largamente da Septuaginta e não das versões hebraicas, nem a consonantal e nem depois a maçorética. Então, da Vulgata, o tradutor da Vulgata, Jerônimo, né, devido ao seu grande empenho ao fazer a tradução para a Vulgata, ele recorre à leitura da Septuaginta e recorre também aos antigos textos da Bíblia hebraica. Inclusive estuda hebraico para poder compreender e fazer a tradução para o latim. Mas geralmente os cristãos utilizavam-se somente da Septuaginta. Ok? É onde a Septuaginta vai começando a ser desprezada pelos judeus. Os judeus vão excluindo a Septuaginta por ser largamente utilizada pelos cristãos e vão utilizando-se então do texto maçorético de uma forma muito mais ampla. Tá ok? Ele passa uma lista aqui dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Ele tem caráter didático, religioso, romance, histórico, profético e lendário. Você tem Sabedoria de Salomão, por volta de 30 a.C., Eclesiástico ou Siraque, 132, Tobite, deve ser Tobias, 200 a.C., Judite, 150 a.C., 1 Esdras, 150 a 100, 1 Macabeus, 110, 2 Macabeus, 110 a 70 a.C., Baruque, 150, entre 150 e 50 a.C., Carta de Jeremias, entre 300 e 100 a.C., 2 Esdras, de 100 a.C., depois de Cristo, perdão, 2 Esdras 100 depois de Cristo, Acréscimos a Esther, 140 a 130 a.C., Cântico de Azarias, aí vai, Susana, Bel e o Dragão, Canto de Manassés, por aí vai. E os livros, versões católicas aqui, deuterocanônicos, né? Livro de Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, Judite, 3 Esdras, 1 e 2 Macabeus, Baruque, 4 Esdras aqui também, Esther, Daniel, que são acréscimos, né? Algumas acréscimos, e Oração de Manassés. Então você tem alguns livros aí, apócrifos e deuterocanônicos, que são inclusos, que não foram incluídos na Bíblia, no cânon hebraico, e também não entraram no cânon protestante. Ok? Então, caminhando para o final, trazemos aqui outra contribuição, que é em relação às traduções. Primeiro, toda essa linha histórica, né? Esse desenvolvimento textual com acréscimos de textos, findando pela época aí de Esdras e Neemias, tá certo? E os profetas pós-exílicos, 400 a.C. E depois de todo esse desenvolvimento aqui, você tem a necessidade então das traduções, ok? Você tem todo o processo histórico, e você tem o processo histórico que chega até o texto maçorético, né, que, como você vai ver, entre 500 e 900 ainda preservam cópias consonantais, mas que depois, né, por volta de 1000 da era cristã, já é necessariamente textos que incluem os sinais diacríticos, tá certo? Sinais vocálicos, né? Então o hebraico consonantal mais os sinais para indicar quais são as vogais corretas para aquelas palavras, ok? Então você tem o hebraico aí que foi largamente utilizado.
depois encontrado com Qumran em 1947, você vai ter um texto de comparação.